Queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia aos amigos também que nos acompanham pelas redes sociais, que a paz de Cristo inunde sua vida. Meditação no meio-dia, uma série de 8 meditações nas bem-aventuranças, Sermão do Monte. Hoje leamos o versículo de número 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Depois de Jesus tratar de dois aspectos do nosso caráter cristão, um que envolve a pobreza de espírito, o reconhecimento de que Deus é soberano, que nós somos dependentes dele para tudo. O segundo, os que choram sentimento de contrição e de arrependimento pelas nossas culpas e pecados. Os dois dizem a respeito ao nosso relacionamento, nós com Deus. Porém, o terceiro agora, os mansos, já fala do relacionamento interpessoal, aquele que nós tratamos com o nosso semelhante. Uma virtude espiritual que deve existir em nós, mas que ela vai ser dialogada, vai ser comunicada no nosso convívio com o nosso próximo, no nosso lar, na igreja, no trabalho, na escola, na universidade, onde quer que estejamos. A Bíblia se refere a Moisés em número 12, versículo 3, como um homem mais manso que viveu naqueles dias. E a mansidão de Moisés foi revelada exatamente quando o povo de Israel se rebelava contra Deus. E Deus certa vez propôs a Moisés de destruir todo Israel e suscitar dele um novo povo, que era uma proposta aos olhos humanos completamente atraente. Porém Moisés, na sua intimidade que gozava com Deus, pediu a Deus que não o fizesse, para que as nações do mundo não dissessem que ele tirou Israel do Egito para matar no deserto. De fato era um homem manso, e o nome de Deus foi glorificado na vida dele. Jesus em 2 Coríntios 10 e 11 fala da sua mansidão e benignidade. A mansidão de Jesus foi tão explícita e implícita, estava implícita no seu caráter, explícita nas suas atitudes, que ele, sendo Deus, permitiu ser manietado, esbofeteado, cuspido, crucificado, torturado, morto, mas ao terceiro dia ressuscitou para a glória de Deus. Esse momento que nós estamos vivendo agora, no dia de hoje, celebra exatamente a morte e a ressurreição de Cristo. E Jesus nos propõe um novo paradigma. Mais uma vez ele vem nos mostrando a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus, restabelecendo a cultura que nós chamamos de cultura do reino, onde nessa cultura, dentro do reino, o caráter cristão é que deve prevalecer. E essa terceira virtude, mansidão, ela deve estar presente na vida do cristão. O Dr. Martyn Lloyd-Jones, um célebre expositor das escrituras do século XX, nos deu a seguinte definição que eu passarei a ler. Mansidão é, em essência, a verdadeira visão que temos de nós mesmos, que se expressa na atitude e na conduta para com os outros. Veja bem, a mansidão ela se expressa nas atitudes e na conduta que temos para com os outros. Até mesmo porque ninguém é nervoso com si mesmo. Ninguém esbofeteia a sua própria carne. A mansidão ela se revela exatamente no nosso trato com o próximo. Certas vezes nós escutamos a expressão: eu perdi a cabeça, não pise no meu calo, tal pessoa não me entra. Mas na cultura do reino essas expressões não servem. Se essa ou aquela pessoa não entra em você, você também não dá para entrar no reino de Deus, você não faz parte dele. Se você tem um calo no pé, peça a Deus que manda um podólogo divino que elimine esse calo do seu pé para que ninguém lhe machuque, porque se ele machucar, você vai ter que engolir o seu grito de dor e tem que perdoar aquele irmão. A cultura do reino não é fácil, é difícil, mas deve ser cumprida. Não sei se você já teve aquela experiência de uma pessoa lhe fazer um mal e vir aquele sentimento de vingança e você tá para explodir. Mas daqui a pouco sopra uma brisa suave do Espírito Santo e acalma a sua alma. Porque o Senhor diz na sua palavra: a mim pertence a vingança. Não pague mal por mal. Vença o mal com o bem. Seja manso. No mundo secular, os valentões é que ganham. Os valentões é que têm nome.
Os valentões é quem são memorados na cultura do reino, os mansos, aqueles que dão a outra face para ser batida. Esses é os que são lembrados. Existe um pensamento que diz assim: a autorrenúncia é o caminho para o domínio do mundo. Mansidão está relacionado diretamente com autorrenúncia, com autocontrole. Nós devemos exercitar o autocontrole. Quando aquele momento de ira, porque a Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. A ira é inerente da natureza humana decaída. O pecado consequente da ira é a vingança, é o retorno físico, material, mas nós não devemos nos portar assim. Nós devemos praticar. A mansidão está relacionado com o sentimento de autocontrole. Exercita o autocontrole. Como nós dizemos, antes de dizer, de responder, de reagir, conta até 10 na hora do aperto, da dificuldade, da renúncia, na hora da afronta. O caráter cristão não se revela quando uma pessoa nos elogia. É muito bom receber elogios. O caráter cristão não se revela quando alguém afaga o nosso ego. O caráter cristão não se revela quando alguém agride com palavras, com acusações. Que reação você tem diante dessas atitudes? É uma lei universal. A cada ação há uma reação. Se a ação foi de vitupério, insulto, às vezes calúnia e mentira, a sua reação, como um manso, que vai herdar a terra, deve ser de perdão. Eu acho interessante Jesus. A única vez que Jesus se irritou e demonstrou a sua ira foi quando ele chegou no templo em Jerusalém e os homens faziam da casa de Deus negócio para o seu enriquecimento. Essa é uma ira santa, como nós vemos nos dias de hoje. A Bíblia Sagrada, as coisas do reino, os vendilhões do templo continuam enriquecendo-se às custas do sagrado. Mas para esse, Jesus ainda tem uma azorrague de corda para expulsá-los do templo, debaixo de muita pancada. Seja manso e humilde de coração, conforme o servo sofredor, nosso Senhor Jesus. Você pode dizer: pastor, o que o senhor está pregando é muito difícil. Não é fácil. Mas se você quer ser bem-aventurado, se você quer herdar a terra, exercite o autocontrole. Deixe que Deus lute as suas guerras. E quando lhe fizerem ofensa, mal, entregue nas mãos do Senhor. Ele tem a resposta certa. Ele tem a ferramenta correta para lutar as tuas batalhas. Ao invés de vencer as guerras com a violência, vença a guerra com a mansidão. Ao invés de vencer a guerra devolvendo a ofensa, vença a guerra devolvendo o perdão. Ao invés de vencer a guerra pagando o mal, vença o mal com o bem. E o nome do Senhor será assim, sempre glorificado na tua vida. Lembre-se, os mansos herdarão a terra. Exercita o autocontrole e tenha a paz de Deus no teu coração. Que o Senhor Jesus te abençoe. Um bom dia a todos e que a graça de Deus te abençoe no final dessa manhã e início dessa tarde. Até o próximo encontro, se Deus assim permitir.